Maldito seja! Olá, humanos da Rádio Armazém. Voltamos com esta porcaria de programa conhecido como Carnificine, o chorume da Rádio Armazém. Aqui a gente junta toda a podreira que escorre e o Edson nos dá um espaço para isso. Edson. Edson. Toda a escrotidão intelectual e cultural da sétima arte. Aqui. Confiram. Se bem que tem coisas que não são podres, né? Tem coisas que são legais. Não, todas elas são legais, assim como o filme que a gente vai falar hoje. Mas enfim, essa já é a terceira temporada do Carnificine. E é porque deve ter alguma coisa que presta então, né? Senão Edson falava, bagruzada, não vai dar pra renovar o contrato de vocês. Vou ter que cortar o salário de vocês pra botar uma coisa. Botar vocês na geladeira. Mas enfim, esse é o Carnificine, o programa sobre filmes aqui da Rádio Armazém, de preferência sobre filmes trash. Apesar de nem todos serem trash. Nem todos são trash, mas de preferência, sim. E este programa é uma produção do Gárgula Bar, Serafim Valandro 863, quase todas as noites, de terça a sábado. De quarta a sábado, né? De quarta a sábado? Pode ser. Então vamos abrir amanhã. É verdade, tá. No caso de hoje, né? Amanhã a gente não abre. Mas enfim, apareçam aí ao longo da semana, final de semana, que a gente vai estar aberto aí, troca uma ideia. Estaremos abertos. Vejam aí, dias de noite, é isso aí. Ou confiram os horários e a programação no Instagram. Isso. Que vai estar lá, que daí a gente posta assim, o bar hoje abre às 21h. Daí alguém pergunta, que horas o bar abre hoje? A gente escolhe o horário. Marcelo, que hora quer trabalhar hoje? Hoje é às 10. Então tá, então hoje o bar abre às 10, a gente posta lá, é isso. Voltamos então. Tema do dia. O Demolidor. Demolition Man. O Homem Demolidor. Esse filme o Homem da Demolição. O Homem da Demolição. Esse filme é de 93. Eu acho que lá em 93 eles não sabiam que um dia iam adaptar o personagem dos quadrinhos Demolidor. Que na verdade não é nos quadrinhos Demolidor, né? Em português é. Em português é porque não faz assim, mas não faz nenhum sentido. Não faz sentido porque tem 2D no peito de Daredevil. Né? Mas é uma confusão que acontece no Brasil. E aí é um personagem, né, que tem uns chifrinhos e tal, e aí é o Demolidor. O que ele demole? É aquela velha adaptação brasileira. Marginal, a pau. O que é Daredevil? Que seria demônio? Não sei o que é demônio. Demôniozinho. Diabinho? Cramunhão. Enfim, esse é o Demolition Man com o Sylvester Stallone. E o Wesley Snipes. O grande Wesley Snipes. Sandra Bullock. Sandra Bullock. Coisa querida. Querida. Coisa querida que ela tá nesse filme. Cara, esse filme é de 93, eu me lembro que quando estreou, ele tem aquele sucesso inicial, assim, mas ele logo perdeu o posto da maior bilheteria da semana ali pro Estranho Mundo de Jack, do Tim Burton. Né? Tá. Mas ainda assim fez um certo sucesso comercial. Só nos Estados Unidos lá ele custou em torno de... Era para ser 45 milhões, mas o orçamento estourou um pouco, subiu para 77. E ali nas primeiras semanas ele arrecadou ali nos Estados Unidos, no primeiro mês, acho de fechamento, 159 milhões. Mas o que arrecadou ao redor do mundo teve lucro. Né? E até hoje o Stallone disse que tem um roteiro para uma sequência que nunca rolou. Nunca vai ser feita. Tá velho, coitado. Enfim, o que é o filme? Ou a gente fala primeiro... Não é sinopse, né? Sinopsezinha do filme. Vamos lá então, cadê a sinopse? Ali, quer que eu leia ali? Pode ser. O filme conta a história de dois homens, um senhor do crime e o outro um policial que não tem medo de correr riscos. Uma batalha no ano de 1996. 1936. Uma batalha no ano de 1996 faz com que sejam presos e criogenicamente congelados e despertados no futuro distante de 2032. É isso aí, o mundo está todo diferente. Cara, é o legítimo filme, assim, dos anos 80, assim, de porrada, tiro, 90, futuro. Né? É em 90, mas assim, tem o Sylvester Stallone e o Wesley Snipes ainda brigando. Naquela linha de filmes brucutu, assim, né? Que foi meio que sumindo um pouco ao longo dos anos.
a impressão que eu tenho. Talvez Mas, o e público esse... foi cansando, eu acho. Foi cansando, mas, tipo, tu faz um filme assim hoje até é legal. Não sei, que nem quando o Stallone juntou os mercenários lá pra fazer. Aham. Isso é uma coisa divertida, mas totalmente sem sentido. Cara, esse filme é dirigido pelo Marco Brambilla. A estreia dele como diretor. É a estreia dele como diretor. Esse cara Quem fez é uns... Marco Brambilla? Foda-se, ninguém sabe, ninguém nunca ouviu falar e nem vai ouvir falar mais. Esse cara fez uns 8 filmes na carreira, esse foi a estreia. E talvez um dos destaques, né, por ter o Stallone no seu elenco. E ele dirigiu um outro filme que virou série chamado Dinotopia. Cara, esse cara deve ser amigo do James Wan, porque o primeiro filme dele ele dirigiu o Stallone e Wesley Snipes Eu acho que tem, numa mega bilheteria, assim, ele né? foi convidado pelo produtor Joel Silver, que é um dos produtores de grandes filmes. Tipo, o Joel Silver produziu Matrix, produziu uns outros filmes de ação aí da Pois é, Warner. e aí chamou um cara desconhecido na estreia dele. Mas assim, ok, eu acho que tá que foi ok. Deu oportunidade pro cara. Só que esse cara hoje ele é muito mais conhecido como um artista visual, assim, porque ele trabalha com tecnologia 3D, de imagens 3D em instalações públicas e videoarte. Então hoje ele é considerado muito mais um artista contemporâneo do que um diretor de cinema que ele, pelo jeito, largou de mão, assim. Né, tem trabalhos dele em Nova York, no Museu de Nova York, ainda até hoje e tal. Foi o que eu Lá no achei a museu respeito. de... Como é que é o nome da cidade mesmo? Saint Angeles. É o quê? Como é que é? San Angeles. San Angeles. No museu de San Angeles, onde as armas funcionavam. É, todas as armas funcionando com munição ali, assim. É que nesse período entre... Bom, não sei se a gente vai entrar no filme e falar dos atores aí. Vamos falar dos atores. Stallone. Sylvester Stallone como John Spartan. Stallone ou Stallone? Não precisa Baita muita- nome, né? João Espartano. Cara, os nomes dos personagens eu acho muito bons. Desde a primeira vez que eu vi esse filme, eu nunca esqueci os nomes dos personagens. Porque, cara, é muito nome de personagem de videogame, assim. É sonoro. É. John Spartan. John Spartan e Marcus Phoenix. Não, o Simon Phoenix. Marcus Phoenix eu acho que é do Gears of War. Por isso que eu tava falando em Marcus. videogame. Ah, tem Então, vou relação. procurar aqui. O Wesley pior que eu já Snipes. ia falar que era parecia nome de coisa do Gears of War. Por isso que eu vou procurar. Wesley Snipes, que é o vilão, o Simon Phoenix, que é um ator muito... Como é que é quando o cara é diverso, assim? É um cara muito eclético nos seus papéis. O cara fez um monte de filme de drama com o Spike Lee, fez filme policial com o Sean Connery. Marcus Phoenix é um personagem que é gigante, brucutu, porrador também, que é o protagonista do Gears of War. Phoenix, daí o Phoenix é um baita nome. E assim, o Wesley Snipes é conhecido por filme de ação e tal, mas o cara é muito eclético. Ele fez um filme com o Ed Murphy chamado não sei o que, Dolomite, que é um cafetão. Sim. Pare, senão mamãe atira. Tá, esse é o Stallone. O Stallone tá falando de quem? Do Wesley tá. Snipes. O Wesley Snipes tá no... Homens Brancos Não Sabem Enterrar, Tá, também. tá nesse novo ali do Príncipe Nova York. Príncipe Nova York. Então o cara, assim, ó, domina vários gêneros e eu acho que foi muito execrado pela crítica sempre, ele, assim. Ele é Até o porque Blade, inventaram que ele morreu, Ele é né? o Blade, ele é foda. O Blade, ele tá muito foda. No primeiro e no segundo, né? No terceiro ele se drogou até É. mandar ele embora. É. Então é um baita ator. O Sylvester Stallone, não sei, todo mundo conhece o Stallone, né? Todo mundo conhece o Stallone, todo mundo conhece o Wesley Snipes, todo mundo conhece Sandra Bullock. Sandra Bullock, baita atriz a Sandra Bullock. Despontou no Também Velocidade Máxima. Já fez um monte de coisa também, né? O ano que ela lançou Velocidade Máxima, ela saiu num filme de romance chamado... Puta. Enquanto Você Dormia. Que eu me lembro que eu vi esse filme no cinema só porque era ela. E é uma comédiazinha romântica e ela foi aquele Dia da América por uns bons anos aí. Ela fez um monte de filme de sucesso, daí começou a fazer uns filmes meio desconhecidos. E ela é daquelas atrizes que, tipo, elas têm o domínio do projeto. Ela é atriz contratada, mas é ela que pode decidir com quem ela vai contracenar. Produtora, assim, também. Ela tá junto com o produtor, com quem que vai ser o diretor e tal. Então ela tá naquele ramo de atores, assim, que tem voz no comando, assim. Enfim. Depois, só pra mencionar o Nigel Hawthorne, que é o líder dessa San Angeles, ele foi indicado ao Oscar pelas Loucuras do Rei George, que é um drama bem legal, assim, da época. E ele faleceu pouco tempo depois desse filme.
E tem o Rob Schneider, que trabalhou 2 anos depois com o Stallone no Juiz Dredd. E que pro Stallone, o Stallone já falou isso, que o Juiz Dredd é um dos piores filmes que ele já fez. E é verdade. Aí eu curto, cara. É Cara, muito tosco o filme. É horrível. O que eu não entendo o que tem de Juiz Dredd, aquele filme, né? Eu me lembro quando eu vi esse filme, eu não conhecia o Juiz Dredd. Aham. E depois que tu conhece o Juiz Dredd dos quadrinhos, eu Sim, bah, Sim, nada a não- ver. Nada a ver, né? E o Rob Schneider é o alívio cômico desse, de todos os filmes que ele faz, né? E ele tá em todos os filmes que tem o Adam Sandler, então até tá sumido até. O único filme dele que eu curto é o Gigolô por Acidente, já viu? Já, O primeiro. já. É legal o filme. É legal o filme. E é um dos maiores sucessos da carreira dele, assim. Puta merda. E aí, e o E filme? a história do filme, então, é a seguinte. Tem esse policial que é conhecido como o Demolidor, porque sempre que ele vai resolver um caso, ele destrói, ele demole com o prédio. E aí até tem uma mostra, assim, ele entrevistando, né, uma repórter entrevistando ele enquanto ele traz uma guriazinha, assim, pra resgatar essa garotinha que o resgate era $25 mil, você destruiu um prédio de $7 milhões, acho que valeu a pena. E aí a guriazinha, vai se fuder. Enfim, ele é conhecido, né, por ser esse policial que não vai pelas regras e destrói tudo, não faz, né, não interessa não importa o que for necessário para pegar o bandido. E o Simon Phoenix era um mega bandido, maníaco, louco, muito doido, psicopata, e ele tinha Psicopata, Alex. Psycho. E ele tinha sequestrado um ônibus cheio de gente, e aí o John Spartan é mandado. E aí ele vai de helicóptero e se atira, né, de bungee jump Cara, em cima de um prédio. É muito assim, videogame, né? O gritando, helicóptero. Phoenix! E é muito videogame, parece aquele helicóptero dando tiro, assim, no prédio e tal. É muito videogame. O início, o prólogo do filme é muito legal. Tem o jogo de Super Nintendo do Demolidor, começa Tem. assim, ele se atirando de bungee jump em cima do prédio. A gente tem aqui. Tem aqui no bar. Venha jogar Demolition Man no bar do Gárgula. No bar do Gárgula. No Gárgula Bar. Que é o dono. O bar do Gárgula. Tá, nesse prólogo aí, ele destrói o prédio, ele consegue tirar o Na Simon verdade, Phoenix. o Simon Phoenix explode o prédio. Explode o prédio, ele consegue dar um soco, fazer ele desmaiar e tira o Simon Phoenix do prédio pra ele ir preso. Só que daí a polícia encontra dezenas de corpos lá porque dos reféns, porque por que ele não pensou em tirar as pessoas de lá? Daí ele diz: "Não, eu fiz uma leitura térmica e não tinha ninguém no prédio". Né? E aí fica lá a culpa como se fosse dele, Fica porque a morte, ele vai preso. Os dois vão presos em criogenia, são congelados, vão ficar congelados durante 70 anos e tem direito a... Como é que a gente chama? Aquilo que o cara pode sair depois de um tempo de prisão? Liberdade condicional? Condicional. Tem direito a condicional depois de não sei quantos anos. E aí... Enfim, ele é congelado, os caras são congelados pelado lá num tanque, assim. Já quer meter uma curiosidade do meio aí? Foi uma das cenas, o Stallone falando que é uma das sequências mais tenebrosas da carreira inteira dele, porque ele tinha que ficar num tubo que vai enchendo de água, e ele não conseguia respirar, ele tinha que ficar um tempo X sem respirar. E ele não conseguia porque ele tinha que olhar pra cima, pra câmera pegar o rosto dele. Né? E ele disse que essa cena levou 5 horas pros caras filmarem esse trechinho, porque daí, claro, corta e tem um boneco dele congelado. E ele gostou tanto do boneco feito com a cara dele, pelado, né, dele, que ele colocou no Planet Hollywood, que é uma franquia de restaurantes que ele tem junto com o Schwarzenegger e com o Bruce Willis. Então lá em Las Vegas tá esse boneco dele pelado, congelado numa parede lá. Enfim. E aí... E assim, durante esse tempo que eles vão ficar congelados, eles ficam em reabilitação, né? Então é um troço meio Matrix, assim, né? Vai implantando coisas lá no cérebro do cara para ele se reabilitar nesse tempo que ele tá congelado. Enfim, passam-se os anos, passam-se lá 30 anos, 40 anos, e aí o Simon Phoenix vai ter a sua entrevista para condicional. Só que o cara lá, que é o chefe do presídio, já disse que ele não vai ter condições nenhuma. Só que quando ele acorda, ele sabe a senha para abrir as algemas e tal, daí ele mata todo mundo e foge. Só que, como é que ele sabia, né? Ele não sabia como sabia, só sabia que sabia. É um misterinho do filme, assim, porque ele até saiu antes do tempo previsto, né?
Enfim, daí, assim, esse mundo do futuro é um mundo perfeito, entre aspas, onde não existe crime. Tipo aquele Minority Report, assim, né? Não existe crime. A polícia... Existe um monte de policial... Um monte de policial mega equipado, uns carros Uns futuristas e tal, cacetete elétrico. mas não existe crime. E tem a policial, que é a Sandra Bullock, que ela é fissurada no século XX e nos modos antigos e tal. E ela queria muito que acontecesse algum crime e tal, porque ela queria ação, queria fazer alguma coisa. E de repente começa a surgir alertas pela cidade do código 187. Ninguém nem sabe o que é o código 187. Eles vão pesquisar ali, é murder, death, kill, assassinato, tem uma traduçãozinha lá, assassinato, Morte e... sei lá, e matança e destruição. E aí, começa a perseguir lá, encontram o Phoenix, e ele mata uns policiais, dá uma porrada em todo mundo e vai embora. Ele consegue hackear um negócio lá e pega uma grana. Digita mega rápido. Só que assim, ele nem sabe como, ele só sabe que ele sabe. Ele tem habilidades que ele não sabe por que ele tem habilidades, que foram inseridas nele ao longo do tempo que ele estava preso. Ele tá muito mais porrador também, ele entende tudo desses computadores novos, ele entende tudo de tudo, assim. E aí chega a história de que, tem que descongelar o John Spartan, porque ele... É o único capaz de segurar o Jonathan. O cara que é das antigas também. Então, a mesma coisa que o Spartan já tinha falado lá no início, quando ele se atira gritando Phoenix, que é só um louco para pegar outro louco. É meio que isso, assim. É muito clichê de filme de ação. Esse é o sloganzinho do filme, né? Só um louco para pegar outro louco. E aí descongelam ele. Ele fica, né, todo bugado, assim, porque, como assim? O mundo é tão diferente. Tudo agora é ilegal. Tudo que não faz bem significa que faz mal, então é ilegal. Sal, álcool, gasolina, açúcar, carne, eu acho. Carne. É tudo proibido. É proibido engravidar sem uma licença. E mesmo se quiser engravidar, não existe sexo. É tudo artificialmente, né? Inseminação artificial. As músicas são... Não pode ser música normal, né? Tem que ser musiquinha de jingle, de propaganda. Não, é uma rádio, na verdade, a rádio mais popular é uma rádio que só toca jingles antigos do século XX. E é só musiquinha bobinha, assim. Essa é minha favorita. Daí é uma música, sei lá, sobre um suco. Na verdade, acho que era de um cachorro quente. Inclusive, isso foi uma coisa que o produtor, o Joe Silver, não queria colocar no filme e acabaram colocando, que são esse senso de humor, né? Que ele tem um humor meio peculiar, assim, que tanto que a graça é o Stallone ficar olhando com aquela cara de bunda, assim, enquanto as pessoas estão tudo felizes e não sei o quê, bababá, e ele tá com aquela cara de bunda. E ele tentando entender algumas coisas, assim. Ou decepcionado, com, tipo, ele vai no banheiro e não tem papel, não existe mais papel higiênico. Não pode falar palavrão? Não pode falar palavrão. Não existe mais papel higiênico, e aí fala assim, tu tem que usar as 3 conchas. E ele, como é que você usa o tal das 3 conchas? E aí ficam rindo, ele não sabe usar as 3 conchas. E aí ele fala, que merda é essa? Você foi multado em um crédito por quebrar o código de moralidade. O quê? Vai se fuder. Você foi multado em mais um crédito. Aí ele chega do lado da máquina e começa, vai se fuder, seu merda do caralho, filha da puta do inferno. Sai um monte de papel, assim, dele vai pro banheiro cagar. Tem uma ilustração aí de como se usa essas 3 conchas na internet. Eu não vou dizer aqui como, mas procurem aí como usar as 3 conchas no banheiro. Porque isso daí, um dos roteiristas do filme, já digo o nome dele aqui, o Daniel Waters, ele estava querendo ajuda para escrever ideias pro roteiro e tal, daí ele falou com um amigo dele que ele estava escrevendo um roteiro para um filme com o Stallone e tal, e o cara, ele viu que no banheiro o cara tinha um saco de conchas que eram enfeites de parede, né, tinha uma temática meio de praia e tal, e ele teve essa ideia de usar as 3 conchas. Uma temática de praia no banheiro. No banheiro e tal, daí ele teve essa ideia de usar 3 conchas, e ficou, isso é meio... Sei lá, se é tão conhecido assim, é uma piada. A piadinha do filme, o lance das conchas. Tanto que quando acaba o filme, a última coisa que ele fala, pergunta lá, mas eu tenho uma dúvida, como se usa as 3 conchas? Na delegacia que ele fala, conchas, como eu uso 3 conchas? Todo mundo, ele não sabe como usar as 3 conchas. Ele não sabe. E aí tem outra coisinha do filme, assim, que é um pouco, né, meio Admirável Mundo Novo, assim. Que essa sociedade perfeita, né? Uma sociedade perfeita que conseguiu ser construída depois
enfim, uma diversidade de coisas que aconteceram lá. É meio que uma religião, né? Tem um grande líder supremo, assim, que estabeleceu as diretrizes dessa sociedade em que tudo é perfeito, não tem crimes, não tem coisas, não tem nada. Só que existem pessoas que estão meio por fora disso, e essas pessoas passam fome, vivem nos esgotos e tal, e elas são consideradas, então, né, párias da sociedade e tal, e elas são, tipo, marginais, elas têm que roubar comida e tudo mais, elas são perseguidas. Pensando bem, há uma crítica aí, né? É, Há uma crítica social desse filme aí. é. Que as pessoas desse submundo que vivem escondidas, elas comem carne, elas bebem, elas Sim, usam gasolina elas fodem, e tal. elas se divertem. É, porque elas querem viver a liberdade de aproveitar isso, que todo O cara mundo... até fala, como é que é o nome? Edgar Friendly. Eu sei que é com E agora o primeiro nome, não sei se é Edgar Friendly. O líder dos, É. O líder desse grupo, assim, dessa galera do submundo. ele fala isso no filme, a gente quer a gente quer ter a possibilidade de escolha. A gente quer saber se eu chegar num restaurante, se eu quero um bife, se eu quero um bacon, eu quero colesterol, eu quero, sei lá, passar mal, eu quero ter a decisão de fazer isso ou não. E esse mundo perfeito não permite essas coisas e tal. Então todo lance, né, que até sal é ilegal, assim. É interessante. Tu falou aí no Admirável Mundo Novo, eu até não conheço o Admirável Mundo Novo. Conheço o 1984, que também é uma referência pros caras que escreveram esse filme, assim, esse negócio desse totalitarismo, esse líder, né, essa adoração. Sim, que a tudo galera ultra tem. vigiado, né? Esse controle da linguagem, né? Pô, não posso falar um palavrão, sabe? Todo esse controle, todo mundo viajado, e ao longo do filme tem sempre câmeras pegando os acontecimentos, enfim. Enfim, o que acontece mais? Ação, O Simon tiro, Phoenix, demolição. desde o início tem bastante, né? Onde é que tem armas? Onde é que ele tem armas? Armas antigas. Armas antigas, vai no No museu. E aí ele chega no museu e rouba um monte de arma. É engraçado isso, no museu as armas funcionam e tem munição. E aí o John Spartan Eu não me chega dei lá conta disso. e eles trocam um monte de tiro, explodem coisa e tal, já sai destruindo tudo com as armas que tem lá no museu, assim. E a Sandra Bullock curtindo aquela ação e briga e explosão e tal. E todo mundo na cidade meio apavorado, assim, o pessoal usa uns mantos, né? Aham. Todo mundo, Sim, meu ninguém Deus. tinha presenciado isso. Até uma hora engraçado, a primeira aparição do Phoenix e a polícia chega em volta dele, ele caga todo mundo a pau. E aí eles falam assim, nós somos policiais, nós não fomos treinados para encarar situações violentas. Porque nesse mundo não existe violência, não existe essas coisas. Não, e ao longo do filme a gente descobre que o descongelamento do Simon Phoenix é um plano do próprio líder dessa comunidade perfeita, né? Isso. Que eu até não lembro direito. Pra matar o líder dos renegados da sociedade. Da assim, sociedade que é a liberdade. que vive underground lá, É. que vive nos subsolos. Então, ele, né, enquanto a reabilitação criogênica do Spartan foi, por exemplo, aprender a costurar, porque ele disse que ele acordou e a primeira coisa que ele quis fazer foi tricotar. E ele faz uma hora um blusão de lã pra Sandra Bullock pra se desculpar com ela, assim. Daí eles olham lá o que foi o programa de reabilitação, entre aspas, do Phoenix, e foi métodos de tortura, explosivos, hackeamento de sistemas, Manipulação de armas. muita coisa, assim, muita coisa. Então ele saiu muito mais psicopata do que ele já era. E aí o plano era o quê? E assim, o Phoenix não consegue ser violento contra esse cara, porque também tá lá na reabilitação dele, tem esse bloqueio, né? Então ele não consegue matar esse cara. Ele aponta a arma, tenta apertar o gatilho, não consegue. Não consegue, Mas... Mas aí seria o plano perfeito do cara, né? É. Ele descongelou o Phoenix vai lá matar o cara e aí tá tudo bem, né? Só que aí acontece outras coisas. O Phoenix acaba sendo muito mais ganancioso do que, né, o que o cara achou que ele ia ser. Ele manda descongelar um monte de outros malucos, psicopata, doido que nem ele, e eles querem tomar conta do mundo daí, assim. E aí ele diz para um dos associados dele, né? Eu não Fulano, posso te matar, É. mas ele pode. Fulano, mate ele. Daí o cara É. enche o velho de bala e jogam ele numa lareira.
Que louco. Tá, daí tem o confronto final, né? Filme de vilão, herói vilão, tem o confronto final, daí eles vão lá lutar no laboratório de criogenia. E soco, e chute, tiro, explosão, não sei o quê. E é claro que tudo vai convergir naquele laboratório onde eles foram congelados e de alguma maneira tem uma gotinha, né? Tem A cápsula de uma criogenia. cápsula de criogenia que larga no líquido onde eles estão boiando e congela tudo. E o Stallone consegue congelar o Simon Phoenix. Pega E aquele negócio arranca a cabeça dele. Isso é maravilhoso. maravilhoso. Cara, porque assim, ele não prende o cara, ele não... Ele congela o louco tipo, congelou, beleza, já tá congelado ali. Não, ele vai lá e dá Um chute. chutão e arranca a cabeça do cara, e a cabeça congelada do cara explode, cai no chão, assim, e explode. E aí o que acontece? A prisão criogênica explode. Tudo começa a explodir. Daí é o Demolition Man. Demolition Man. Cara, e se tivesse alguém que tivesse roubado alguma coisa e tivesse ficado assim, tipo, tu vai ficar uma semana preso só porque tu falou um palavrão. O Spartan matou esse cara. O cara tava preso por falar um palavrão e morreu porque explodiu. Tem um negócio legal desse congelamento que quando o Stallone o John Spartan é descongelado, ele fala assim, eu tive pesadelos, eu vi minha esposa, minha filha batendo naquele bloco de gelo e eu sem poder falar nada e tal. Ele tinha ficado consciente nesses 36 anos congelados. Daí a Sandra Bullock, nossa, isso daí tá errado, vocês disseram que a pessoa ficava inconsciente, isso aí pode deixar alguém louco. Né? E teve cenas gravadas com o Stallone encontrando a filha dele no meio daquelas gangues lá do submundo e que foram cortados, assim como outras sequências de ação. Eles até falam, né? A primeira coisa ele pergunta da esposa dele, eu tinha uma esposa, o que aconteceu? Ela morreu no grande terremoto que teve. É minha filha. Daí o policial, o chefe, corta lá. Aí tem hora que eles estão de carro, que aí a Sandra Bullock começa a falar, assim, ele, não, melhor não e tal, nem quero saber. Pois no roteiro tinha uma cena dele encontrando a filha dele lá embaixo, mas aí foi cortada essa parte porque ia prolongar muito. O filme já tem 2 horas, né? Sendo que a guria até aparece nesse final do filme e tal, mas enfim, eles resolveram tirar isso. Outra curiosidade legal é que o Wesley Snipes, ele é muito ágil, assim, era um cara que dominava, tanto que eles queriam um ator que dominasse artes marciais. Por isso que eles pensaram no Jackie Chan, no Van Damme, e foram parar no Wesley Snipes. Então ele tinha movimentos muito rápidos. E o diretor, não, faz de novo, mas um pouco mais lento. Calma. Porque a câmera não tá pegando. Tipo, a câmera tá pegando os caras voando e tal, mas não tá pegando teu movimento. Então diminui. E o cara é muito foda, assim. O Wesley Snipes, pra quem assistiu o Blade, o cara domina um monte de técnica, assim. É muito legal. Cara, e tem uma cena que... Acho que é a cena final lá, que eles estão se dando porrada. Cara, que eles se enchem de soco, assim, né? E tu fica pensando, cara, imagina tu toma uma bochada. Tanto do Stallone, porque o Stallone tá mega porradão. Tá porradão, E o Wesley Snipes também, né? E tu toma uma bochada de qualquer um desses loucos, tu já deita, tu morre. Tu tem traumatismo craniano. E eles se cagam a pau, assim, tipo, os caras são foda, assim, né? Cara, é um filme, eu acho um filme bem divertido, assim. É divertido, é um filme massa. Tem o seu lado tosco, mas faz parte desse tipo de filme. Ele é meio pipocão, assim, mas ele tem coisas bem legais. Ele é bem legal. E na época, é divertido, é massa. Ele teve uma censura meio alta, assim, eu acho que 16 anos, se não me engano, para um filme de ação, por causa dos palavrões, da violência e tal. E na época saíram bonequinhos do Demolition Man. Dele e do Wesley Snipes e da Sandra Bullock. Me lembro que tinha e... Se procurar na internet ainda tem. Devia ter o carro também. O carrinho futurista. Tá, era isto? É isso. Assistam, é bom o filme. É divertido. Quem quiser assistir, chega aqui no bar e pede pra rodar o filme que a gente tem aqui. E joguem o jogo também. A gente tem o VHS do filme, a gente coloca no videocassete aqui. Tem que rebobinar, lembrar de rebobinar. Você não paga 50 centavos de multa. Não, 1 pila. 1 pila? Que caro. 50 centavos é muito barato. Olha a inflação. Olha o preço do dólar. Feito! Até Tchau. próxima.